sempre cantaremos Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Graça e paz do Senhor Jesus, igreja. Abra sua Bíblia num texto bem conhecido das Escrituras. Ezequiel, capítulo 37. Obrigado. Ezequiel, capítulo 37. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Amém? Aquele que se sente um milagre, dá um glória a Deus para o Senhor. Amém. Graças a Deus, eu sei que todos nós somos um milagre. Estar aqui é um milagre. Glorificar ao nome dEle e ter a sua bênção sobre nós é um milagre que Ele nos concede. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porém em vós o espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto profetizei como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vós trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair delas, ó povo meu. Amém? Pode sentar, meus queridos. Quando o Senhor me deu essa palavra aqui para meditar, para trazer para a igreja, eu até gosto muito de ficar clamando e pedindo: Senhor, é isso que tu queres que eu fale? É isso que o Senhor quer? E eu insisto, né, irmão, porque Ele tem que falar. Porque qualquer um que sobe aqui não pode vir falar aquilo do seu coração, do seu humanismo, mas tem que falar o que o Pai quer. E o Senhor falou: não, é isto mesmo, Edson. Pode falar que esse assunto é restauração, mas pode dizer que eu vou estar lá para restaurar. Então eu começo hoje profetizando que haverá restauração na sua vida. Eu não sei em que área você precisa, mas uma coisa que Ele me garantiu enquanto eu estava de joelho é: pode falar, porque eu estarei lá. Então eu creio, irmão, que a sua vida há de ser restaurada. Eu estava meditando sobre esse texto, né, irmãos? E também meditando sobre uma série de coisas que estão acontecendo. E uma das palavras que a gente escuta muito hoje em dia é crise. A gente vê crise mundial,
crise na saúde, crise na educação, crise até dentro da igreja. A gente abre os noticiários, irmão, vê falar de jovens, crianças de 10 anos sendo estupradas pelos seus tios. A gente vê falar de ministros do Superior Tribunal pervertendo a lei e a Constituição em prol de interesses pessoais. A gente vê falar, irmão, de assassinatos brutalmente acontecidos. Você ouve falar de muitas corrupções em todos os níveis. E aí se soma a crise que a gente existe, que nós vivemos às vezes. Porque a gente às vezes vive crise, né, irmão? A gente passa por situações que perduram. O que é a crise? A crise é quando uma situação adversa, uma tribulação, uma aflição, ela persiste e se acirra ainda, né, irmão? Ela se endurece. E às vezes a gente passa por isso. E a gente fica, Senhor, mas será que isso não acaba? Isso é um ciclo vicioso até. A gente pensa, não tem fim, Senhor. Como é que eu vou sair dessa circunstância? Tem vezes que até a esperança vai embora. E coisa terrível é quando a esperança vai embora. A palavra do Senhor fala em Provérbios, no capítulo 13, no verso 12, que a esperança não vinda adoece o coração, mas o desejo chegado é árvore da vida. O que ele está falando é que quando a esperança vai embora, a gente começa, né, irmão? Parece que ia morrer aos poucos, parece que ia cair, parece que ia perder a força, o ânimo, parece que a gente não quer, né, irmão? É a crise existencial. Aí o Senhor me trouxe esse texto, e eu não sei se você sabe, irmão, se você é leitor da Bíblia, esse episódio, especificamente, o Senhor está falando com o profeta, a respeito de uma crise, acho que a mais negra da história de Israel. Quando você está aqui no capítulo 37, alguns teólogos falam que nós estamos no ano 585 antes de Cristo. Aproximadamente 20 anos após a primeira leva de pessoas, de judeus de Jerusalém ser levadas para a Babilônia. 20 anos já estavam, né, sobre o jugo dos caldeus. E aí Deus chama, né, irmão? Com 10 anos chama o profeta Ezequiel, com 10 anos de cativeiro, e ele vai na segunda leva. Deus chama ele para profetizar, Deus chama ele para falar, Deus dá a ele revelações, irmãos, que você lendo a Bíblia, você vai ficar assim, surpreso, porque a nação já tinha perdido a esperança. 20 anos, não tinha mais como ela ressurgir, não tinha mais como eles voltarem. Alguns profetas na época até de Jeremias falavam que com 2 anos eles retornariam, mas nada disso aconteceu. A esperança tinha ido embora. Se você ler no capítulo 33 de Ezequiel, no verso 10, o Senhor fala assim para Ezequiel: filho do homem, vós pensais no seu coração, se o nosso pecado está sobre nós, e se nós desfalecemos por conta dele, haverá condições de viver? Eles perguntavam, irmão, a maior pergunta que estava naquele tempo era: como nós viveremos? Haverá condição de retornar? Haverá condição de reconstruir? Haverá maneira de restaurar? Era a pergunta que se fazia naquele tempo. E nesta circunstância, Deus chama Ezequiel e ele profetiza. Vai lendo a profecia, irmão. Ele revela para Ezequiel no capítulo 8 que os profetas estavam, né, irmão, dentro do templo, estavam adorando outros deuses, estavam invocando outro Deus que não o nosso Deus verdadeiro. Então era uma época onde os líderes, os sacerdotes eram inescrupulosos, eram pérfidos, eram corrompidos. A nação estava em decadência moral, em decadência espiritual, em decadência em todos os sentidos. A esperança tinha ido embora. E eu não sei, irmão, sem esperança não existe sanidade. Porque a gente tem sanidade porque tem esperança. Se você não tem o que esperar, às vezes você fica perdido. Você se entrega. E a esperança tinha ido embora. E o Senhor usa Ezequiel, primeiro para trazer as revelações, para falar do julgamento, para falar por que eles estavam sendo julgados. Depois Deus usa ele para falar que haveria restauração. Que haveria restauração.
que ele poderia profetizar que haveria. No capítulo 34, no verso 11, ele fala assim, que o próprio Deus fala, eu serei o pastor, eu irei buscar as minhas ovelhas. E aí no capítulo 36, pode ler na sua casa, ele fala de uma extraordinária restauração, onde tudo reverdeceria, onde a vida voltaria a existir, onde a nação voltaria a se reunir, onde Deus levaria de volta para Jerusalém. Ele falou que aqueles campos sedentos, aqueles campos destruídos, se transformariam no jardim do Éden. E você imagina, irmão, você profetizar uma coisa dessa, no meio de uma crise, onde os seus olhos não estão vendo isso, onde os seus olhos estão vendo Babilônia cada vez mais fortalecida, cada vez tomando mais reino, onde não há esperança. E Deus então fala com o profeta. Nessa crise, eu entendi que o capítulo 37, onde nós estamos aqui, Deus queria duas coisas. Primeiro, confirmar a sua profecia. Deus retornaria, trazeria de volta o povo a Jerusalém. E segundo, Deus queria tratar com o profeta. Porque uma coisa, irmão, é você falar o que Deus manda. Fala isso. Mas a outra coisa é você ter convicção de que aquilo que você está falando é Deus quem está te usando e vai acontecer. O profeta tinha perdido, acho que a confiança. E Deus trabalha com ele nesse capítulo 37. E aí quando eu olhei isso, irmãos, eu comecei a ver o que nós podemos fazer quando nós estamos em crise. O que o Senhor quis mostrar para o profeta é o que ele poderia fazer quando está em crise. A primeira coisa, irmãos, que eu venho aqui e digo para você, eu posso confiar que ainda existe restauração, porque a Bíblia me fala, lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 33, verso 22, as misericórdias do Senhor não têm fim, e são a causa de eu não ser consumido, elas se renovam a cada manhã. Sabe por que você na crise pode acreditar que ainda há restauração? Porque você serve a um Deus misericordioso, um Deus que te compadece, um Deus que olha para nós e entende quanto nós somos débeis, fracos, miseráveis, e Ele se compadece de nós. Você pode contar com a misericórdia do Senhor. Eu não sei se sua crise é financeira, eu não sei se sua crise é de saúde, eu não sei se sua crise é moral, eu não sei onde é, mas eu sei que conte com a misericórdia do Senhor. Ele é um Deus de misericórdia, irmão. A segunda coisa que eu vi, irmãos, e que a gente pode contar em tempo de crise, é que Deus vê tudo. Eu não saberia dizer como o profeta está, porque o profeta falou tudo que Deus mandou, falou tudo. Mas Deus sabe o que passa no interior do nosso coração. Ele sabe o que está aqui, irmão. Às vezes a gente tem temor, às vezes a gente tem insegurança, a gente tem medo de não ser aceito, tem medo de errar, tem medo de falhar. Às vezes a gente não sabe como reagir e ficamos atemorizados, ficamos pequenados, diminuímos, irmão, até nos escondemos. Mas o que eu sei é que Deus sabe o que está dentro do meu coração. Ele vê tudo. Às vezes dá a impressão que Deus não está vendo, né, irmão? Às vezes você chora, às vezes você clama, e dá a impressão que Deus não está vendo. Há uns tempos atrás, irmãos, eu estava numa crise financeira, um problema difícil, o valor era para mim era um valor demais, irmãos. Eu pensei, não tem como. E eu orava, irmão, porque o crente, quando está apertado, o que ele faz? Ora, ele chora. E dava a impressão que Deus não estava ouvindo. Você sabe o que é, irmão? Aquilo não acontecia e você não via acontecer. E vai passando o tempo e você não vê uma resposta. Mas repentinamente, irmãos, eu escuto no jornal, o presidente Temer resolve liberar o fundo de garantia que estava preso nas contas, irmão. E se eu falar para você que o valor que foi liberado era exatamente o que eu precisava e ainda tive sobra, eu falei, Senhor, eu pensei que tu não vias, mas tu está vendo o que eu estou pedindo. Irmão, a segunda coisa em tempo de crise que eu posso contar
por isso a gente o serve e o glorifica, irmão. Em tempos de crise, creia que Deus vê tudo. O salmista no Salmo 139, no verso 4, ele fala assim: sem que haja uma palavra na minha boca, tu o sabes. Ele sabia que não precisava nem falar. O Senhor sabe o que está aqui dentro. Ele sabe o nosso medo. Ele sabe a nossa dor. Ele sabe os sentimentos que nós carregamos. E Ele pode nos ajudar, irmão. É só Ele, irmão. E eu fiquei vendo, né, irmão? E eu fiquei vendo o texto. E outra coisa que a gente pode fazer quando a gente está em crise é a gente se deixar conduzir pelo Senhor. Você reparou? Olha só no verso 1: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou. Ele me levou. Irmão, a melhor coisa é quando nós nos deixamos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele trabalha de uma forma que às vezes não entendemos. Às vezes nós achamos que estamos numa luta e não sabemos porquê. Ele está te conduzindo, Ele está te levando. Apenas se submeta, apenas deixe, irmão, vai clamando e vai seguindo a ordem, porque lá no final do caminho tem uma vitória para a tua vida, tem uma bênção para o teu coração, e você vai sair alegre, glorificando ao nome do Senhor, irmão. José, talvez, irmão, se nós fôssemos José, quando ele foi vendido pela família, nós achássemos que era o inimigo que estava conduzindo. Mas quando o homem é sincero com Deus, irmão, ainda aquilo que os homens nos fazem para nos amaldiçoar é transformado em bênção. Ele foi parar na casa do senhor egípcios, e lá ele foi escravo. Talvez a gente falasse: mas Senhor, eu te sirvo, eu sou sincero, eu vou no culto da quarta, na oração com o pastor, eu vou lá no de domingo louvar o Senhor. Ah, Senhor, porque isso está acontecendo na minha vida, porque isso está lá. Mas José não, irmão. Tudo que ele fazia com o objetivo de revelar o Deus que ele servia. Às vezes a gente está na prisão e a gente esquece que a gente tem que revelar o reino de Deus para as pessoas. Até na prisão nós somos instrumento para revelar a glória do Senhor. A situação de crise que nós estamos é para revelar que Ele é poderoso para fazer. Ele sai da casa, né, irmãos, do egípcio, vai parar na prisão. Ah, não é Deus, não é Deus, Deus não está comigo. Mas Deus sabe como conduzir, irmãos. O profeta Naum, no capítulo 1 e no verso 3, fala que Deus faz caminho na tormenta. Quer dizer que a tempestade está caindo, né, irmão? A chuva vem vindo e Deus está ali fazendo um caminho para você passar. Pode ser que você não entenda porque você está passando essa situação, mas eu estou dizendo: o Senhor está te levando, o Senhor está te levando, e no final dela tem sim para você, irmão, honra, tem para você sim vitória, tem para você sim bênção. É o Senhor, irmão, creia nele. Em tempo de crise, irmão, eu tenho que crer que Deus tudo vê. Em tempo de crise, irmão, eu também aprendi outra coisa. Eu tenho que enfrentar meus problemas de frente. O profeta foi levado para um vale. Os ossos estavam lá, ossos sequíssimos. Ele foi levado para uma cena onde havia morte. A morte estava em torno dele, porque ele teve que andar, irmão, no meio do vale. Ele conviveu ali com a morte. Ele sentiu o cheiro da morte. Aquela cena, né, irmão, era terrível. E ele viu que eram numerosos e sequíssimos. Tem gente às vezes que na crise quer fugir. Foge do problema. Foge de enfrentar a verdade. Foge de saber a realidade e a gravidade do problema. Às vezes a gente quer fingir que não existe. Mas a maneira certa para o cristão, irmão, não é fugir.
não é se esconder, não é deixar de lado, mas é olhar de frente, irmão, porque o Deus que você serve é maior que qualquer problema. Nós não vamos se esconder, nós não vamos ficar debaixo de uma pedra, nós vamos olhar para frente. Ele olhou e viu primeiro que eram numerosos os óssimos, era grande o problema. E ele viu também que era grave, porque estavam sequíssimos. De frente, a melhor maneira da gente saber como pedir ao Senhor é a gente sabendo a realidade do nosso problema. Não fuja do seu problema, meu amado. Não fuja da sua dificuldade, marche, porque o Deus que está sobre você é poderoso para fazer muito mais do que a gente pensa. Ele é que vai nos conduzir em vitória. Quando você estiver em crise, enfrente os seus problemas de frente. Saiba o tamanho dele, saiba o quão graves são. Mas acima de tudo, saiba que o seu Deus é muito maior do que eles. E é capaz de dar cabo e solução a esse problema. Enfrente de frente, irmãos. Tem a história, irmão, não sei se vocês já ouviram falar de um ator que se chama Johnny Wise Miller. Ele é conhecido porque ele foi praticamente o primeiro Tarzan da história. Aquele grito que todo mundo ouve às vezes, né, na televisão, foi ele o primeiro a criar. E diz a história que em 1902 ele vem para os Estados Unidos e aqui ele contrai uma poliomielite. E aí o médico trata e fala para a mãe dele, olha, se você quer ver esse menino andar, porque o problema dele é grave, você ponha ele na piscina e põe ele para nadar. E aí ele ficou sabendo do problema dele de frente. Quando a gente sabe com o nosso problema, sabe a dimensão dele, sabe como a gente tem que lutar também. E diz a história, irmãos, que Johnny Wise Miller, a mãe dele coloca ele para aprender a nadar e ele fica na piscina horas e horas e horas e horas. E ele se transforma, irmão, no maior atleta de natação que a história já contou. Diz a história que em 1924, em 1928, ele teve 5 medalhas de ouro na natação. Ele quebrou 67 recordes mundiais, ganhou 52 campeonatos nacionais. E ninguém nadava como esse homem em sua época. Sabe por quê, irmão? Quando a gente sabe o problema e a gente enfrenta de frente, a gente luta. E se você ainda tem Deus do seu lado, a vitória é certa no nome de Jesus, irmão. Por isso, quando em crise, enfrente o problema de frente. Quando em crise também, irmão, não permita que aquilo que você vê seja maior do que aquilo que você crê. Porque uma coisa é a gente ver, né, irmão, problema de frente. A gente está enfrentando todo dia. Você tenta de todos os lados arrumar um emprego e às vezes você não tem uma resposta. Você bate ali, bate lá e você não vê. E você ouve Deus falar, não, vai acontecer. Ah, você está doente e você tentou tudo, usou todos os medicamentos que foi receitado. E você está vendo de frente, a dor está batendo, e você não tem, né, irmão? Assim estava o profeta. O Senhor está falando, olha, é possível que esses ossos vivam? É possível que isso venha a ter vida? Ele estava vendo, irmão. Ele estava vendo ossos espalhados assim, o vale era extenso, e estava por toda aquela campina, aqueles vales, aqueles ossos, aquelas caveiras, irmão. E às vezes a gente tem que, em meio à crise, não viver pelo que nós vemos, mas por aquilo que acreditamos, irmão. Nós não podemos deixar que a nossa fé venha diminuir por conta daquilo que nós estamos presenciando, por conta daquilo que está diante dos nossos olhos, mas temos que crer, irmão. O Senhor pergunta para ele, Ezequiel, é possível? A gente percebe, né, irmão, quando o profeta está meio em dúvida, porque ele fala, Senhor, tu sabes. Se nós tivéssemos fé, nós faríamos como o centurião. Jesus estava indo para curar lá o seu servo, e ele manda lá, né, irmão, outro na frente e fala, ó, não precisa vir não, diz apenas uma palavra, e o meu criado sarará. Uma palavra,
Isso é uma fé ativa, isso é uma fé que não está baseada no que está vendo, não naquilo que está diante dos meus olhos, mas está baseada num Deus que eu crio, irmão, que eu servo, que eu adoro, irmão. É esse Deus que nós temos que glorificar. Glorifique ao Senhor, irmão, não se deixe conduzir. A gente pode também ter uma fé que nem Marta. O Senhor falou: Marta, olha, ele vai ressuscitar. E ela vem e responde para ele: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Às vezes a gente tem essa fé, sabe que pode acontecer, mas não naquela hora. Você não acredita que Deus pode intervir, não acredita que Deus pode fazer, mas a grande verdade, irmão, é que o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu penso ou imagino, muito mais do que aquilo que eu estou pedindo, muito mais daquilo que nós necessitamos. Ele é poderoso, irmão, nele estão todas as misericórdias, e por isso eu posso confiar. A resposta para Ezequiel teria que ser: sim, Senhor, eles viverão, porque eu sirvo a Ti, e a palavra que saiu da minha boca veio de Ti, então eles viverão. O crente, irmão, ele não vive, ele não anda por aquilo que ele vê, mas por aquilo que ele crê. Eu creio em Jesus Cristo, Senhor. Ele tem todo o poder no céu e na terra, no mar e no ar. E se eu respiro, é porque Ele enche os meus pulmões. Glória a Deus, aleluia. Quando em crise, irmão, eu não posso permitir que a minha visão domine aquilo que eu acredito. Hebreus capítulo 11, verso 6 fala para mim assim: olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Creia no Senhor, irmão. Não permita que na crise a sua visão ganhe da sua fé. Glorifique ao Senhor e viva sobre a crise no nome do Senhor Jesus. Eu vi que também, irmão, na crise, a gente precisa profetizar. Você viu? O coração do profeta talvez estava até meio duvidoso, estava meio angustiado, estava perturbado. Mas mesmo assim o Senhor falou: olha, profetiza, profetiza. Irmão, o Senhor te chamou para ser servo dEle, para ser ministro dEle, para levar a palavra do Senhor. Então você tem que profetizar. Creia, irmão, creia que o Senhor vai usar a tua própria boca sobre a tua própria situação. Ele vai abrir portas aonde não há portas. Por quê, irmão? Porque o nome dEle vai ser glorificado na tua vida, porque o nome dEle vai ser dignificado através daquilo que vai acontecer com você. Por isso, abre essa bocona linda que Deus te dê e profetiza, meu amado. Profetiza que sobre tua vida haverá alegrias, abundância de paz, porque o Rei da Glória está nesta casa, irmão. Use a tua boca. A boca, irmão. A gente sabe como a gente vai enfrentar a crise pregando a palavra. Deus te chama para você ser um profeta nessa nação. Deus te chama para você anunciar a palavra dEle. A cura só existiu porque a palavra foi pronunciada. A cura só, a restauração aconteceu porque a palavra foi dita. A palavra é importante na vida do homem e da mulher de Deus. Ela tem que ser pronunciada. Ela tem que ser, irmão, dita. Ela tem que ser anunciada aos quatro cantos. Portanto, profetiza. Usa essa boca linda que Deus te deu e usa ela. Eu percebi que também, quando a gente está em crise, irmão, a gente tem que deixar Deus colocar tudo em ordem. Você viu como ele começou, irmão? Vamos lá, verso 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. A primeira coisa para quem Deus falou foi para com os ossos. Os ossos representam a estrutura do corpo. Quando você tem a estrutura, tem o esqueleto, depois todos os tendões e nervos, eles são criados em torno dessa estrutura. Então, primeiro Deus faz o quê? Falou com os ossos. Deus trabalha com ordem. A primeira coisa que eu preciso entender, irmão, é que eu preciso colocar em ordem minha vida. Eu preciso colocar estrutura na minha casa.
eu preciso colocar estrutura na minha família, eu preciso colocar estrutura no meu casamento. Se eu não estiver estruturado na palavra de Deus, irmãos, Deus não pode trabalhar na minha vida. Coloque estrutura no seu lar. Um homem entenda que ele foi feito para ser um provedor, um companheiro, aquele que cuida da sua esposa, aquele que a consegue, né, irmão, sustentar, aquele que consegue atender às suas necessidades. Então muitas vezes tem homem que não está atendendo aquilo que o Senhor quer, não está cumprindo o seu papel, e aí deixa a sua casa desestruturada. A sua esposa não tem segurança com ele, a sua esposa não se sente realizada ao lado dele. Por quê, irmão? Porque às vezes ele não está ouvindo. O Senhor te chama para ser um provedor, e provedor não é só de dinheiro, não é só de recurso, mas é provedor de segurança, é provedor de amor, é provedor de sentimento, é provedor de alegria. Então, irmão, a vida de um homem, a gente pensa que é fácil, não é fácil não, porque o Senhor quer de nós, irmão, que nós tomemos conta da nossa casa, que estruturemos o nosso lar, e que nós venhamos ser aquele líder que Deus quer que nós sejamos. Se o casamento não estiver estruturado, como pode, né, irmão, você passar a crise? A esposa ser a companheira fiel, aquela que motiva, aquela que está ao lado do marido, aquela que às vezes vê ele chegar, a cabeça baixa, abatido, com o coração às vezes dolorido, e vai lá: não, meu bem, eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso, eu creio que o Senhor está contigo, eu sei que Ele vai te usar, e você é esse instrumento. Irmão, se o casamento não seguir essa regra, se a esposa não se submeter amorosamente ao seu esposo, como poderemos nós enfrentar a crise, irmão? Estrutura. Os ossos são uma estrutura, são 206 ossos no corpo humano. Você imagina colocar todos esses ossos bem certinho, colocado em volta, irmão. É preciso que haja estrutura também na vida profissional. Às vezes nós queremos ganhar mais, mas não nos preparamos para isso, não reciclamos o nosso conhecimento, não entramos em cursos que possam nos aperfeiçoar, apenas esperamos que Deus faça. Nós chegamos na igreja e começamos a orar, e pedimos, e pedimos, e pedimos, e pedimos, mas não fazemos. Irmão, você precisa estruturar a tua vida profissional, precisa entender que é de você que parte a ação, meu querido. Estrutura. Eu tenho que ter meu lar estruturado, minha vida profissional estruturada, minha vida emocional estruturada, irmão. Eu tenho que colocar meus sentimentos no Senhor, porque às vezes a gente conhece a palavra, mas a gente deixa sentimentos ruins passar por dentro do nosso coração. A gente precisa colocar na mão do Senhor, irmão, e até estruturar nosso ministério, nos aperfeiçoarmos no que fazemos com muito amor para o Senhor. Eu confesso para você, irmão, que toda vez que eu venho a um púlpito para pregar, a minha esposa é testemunha, eu choro, oro, choro, oro, choro, oro, choro, oro, eu não me canso, porque o que eu faço, eu não faço para mim, eu faço para Ele, irmão. Eu quero que Ele seja glorificado, eu não quero que Ele seja envergonhado por minha causa, eu não quero que eu venha aqui e fale qualquer coisa, mas eu quero que venha dEle, do coração dEle, porque eu sei que assim haverá cura, haverá restauração, e haverá reforma na vida do homem, irmão. Depois Deus faz o quê? Deus mexe nos nervos. Nervos representa sensibilidade. Irmãos, o crente tem deixado de ser sensível. Ele já não conhece nem a voz de Deus. Às vezes Deus está falando, irmão, e a gente só quer ouvir o profeta falar: assim diz o Senhor. Mas Deus está usando uma criança, Deus está usando um cântico, Deus está usando uma mensagem, Deus está usando uma situação, e nós parece que perdemos a sensibilidade de ouvir Deus falar. Achamos que Deus só tem uma forma, só tem uma maneira. Deus fala como quer e do jeito que Ele quer, e você precisa colocar o seu ouvido para ouvir a voz do Senhor. Deixe que Ele fale e você seja sensível a essa voz. Sensibilidade, irmão. A gente precisa ser sensível. Hoje, irmãos, a gente parece que perdeu até a sensibilidade com relação ao pecado. A gente ouve as notícias e considera tudo normal. Fulano de tal enganou fulano de tal com ciclano de tal. Normal. Fulano de tal matou outro. Irmãos, esses dias até, me foge o nome da mulher, ela matou o marido que era um pastor e mandou os filhos, né? Parece que mandou os filhos matarem. Essa abençoada, né, irmão? Essa abençoada.
Então você vê que coisa, né, irmão? A gente ouve isso e acaba achando normal. Acaba vendo, não, mas fulano traiu ciclano. Normal. A gente é capaz até de criar aquele adágio, né? Ado, cada um no seu quadrado, né, irmão? A gente fala isso, mas o cristão, ele não é para se conformar com este mundo. A palavra do Senhor fala lá em Romanos capítulo 12, verso 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Renovai o vosso entendimento, sensibilidade. Deus primeiro quer mudar o nosso coração, para que nós fiquemos indignos com o pecado, nós venhamos a nos indignar com o pecado, venhamos a nos indignar com a tristeza, nós venhamos, irmão, a ter uma vida transformada, que lute contra o pecado, irmão. Sensibilidade. Aí ele coloca a força, a carne é a força, é o sentimento. Deus muda a gente nos nossos sentimentos, Ele transforma, Ele faz a gente se apaixonar pela palavra dEle, faz a gente se apaixonar por estar na casa dEle, faz a gente gostar de estar dentro dos seus átrios para louvá-lo e bendizê-lo. Ele muda aquilo que nós somos, Ele dá força para a gente resistir ao pecado, para dizer não ao pecado, para falar não ao pecado e para dizer que Ele é Deus, irmão. Isso, Deus começa a transformar. E por último, irmão, vem a pele. A pele representa a identidade. A identidade de um povo, irmão, tem a ver com a sua maneira de falar, com a sua língua, com a sua história, com os componentes que o tornam um único povo. O povo de Israel tinha perdido a identidade, para você ver a crise, o tamanho da crise. Os jovens, eles já não tinham a imagem do Deus único, verdadeiro na sua mente. Eles já não sabiam quem era o seu Deus. Eles perderam a identidade. E aí o Senhor, por último, coloca a pele. Ele está falando, você viu Ezequiel falando, irmão. Olha, ele estava falando para a nação de Israel, que estava morta nas esperanças, morta na moralidade, morta na vida material, morta, irmão, em todos os sentidos. Ele começou primeiro transformando a estrutura, depois ele foi colocando nervos para trazer sensibilidade para ouvir, sensibilidade para horrorizar-se ao pecado, e ainda também, irmão, ele colocou carne para ter força e sentimentos nobres diante do Senhor, e por último ele coloca a pele, identidade. Identidade é esses componentes. Eu sou brasileiro porque eu falo a língua brasileira, porque eu sei a história do Brasil, porque eu vivo com pessoas iguais a mim. Então, irmão, ele está assim, ele deu nova identidade ao povo. Ele falou para o povo assim: olha, daqui para frente vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Havia uma nova identidade no coração do povo de Israel. Eles iam ressurgir crendo que eles serviam ao Deus único verdadeiro, que eles tinham um destino preparado, era o céu, irmão. E o Senhor quer fazer isso hoje. Ele quer mudar em tempo de crise. Ele quer dar para nós nova identidade. Ele quer que você sonhe com os céus, que você saiba que o seu destino é lá, que a sua linguagem ela é santa. Ela é santa, você vai falar igual, irmão, porque você vai falar como o Senhor quer. Ele vai dar uma nova língua, Ele vai purificar os seus lábios, Ele vai tirar dele todo o palavrão, toda a baixa calúnia, Ele vai tirar a mentira, Ele vai tirar a hipocrisia, Ele vai mudar e vai te dar uma nova identidade, irmão. Quem olhar para você vai falar: lá vai um cidadão do céu, ele tem uma casa preparada lá no céu, ele vai andar naquela rua de ouro, irmão. E para que a gente possa encerrar, né, irmão? Aqui, quando a gente estiver por último, quando você estiver em crise, confie nas promessas de Deus. Ele disse no verso 12: portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor, eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Para sair da crise, eu lembro das promessas do Senhor. Jó 42, verso 2 fala para nós assim: eu sei que nenhum dos seus intentos pode ser impedido. Quando Ele promete, Ele cumpre. Em Deuteronômio capítulo 4, Deus havia falado
que o povo iria sair, iria ficar em uma terra distante, mas depois Deus o traria de volta. Era uma promessa. Era uma promessa. E o que eu quero dizer para você é que confie nas promessas do Senhor. É elas que vão te trazer esperança, é elas que vão te guiar, é elas que vão fazer que você não desista em meio à crise. Eu não sei o que Deus tem falado ou tem prometido, mas uma coisa eu sei, Ele é fiel para cumprir. Ele é poderoso para realizar, e operando Ele, quem impedirá? Ninguém, irmão. Creia na promessa do Senhor. Se você entrou aqui em crise, eu posso falar para você, o nosso Deus vai restaurar a tua sorte. A crise vai embora, e o que vai ficar é Cristo em vós, esperança da glória, irmão. Glorifique ao Senhor e creia nas suas promessas. O nome de Ezequiel, na tradução, é fortalecido por Deus. Eu fiquei, né, só assim mesmo, né? Porque ele vivia uma crise, irmão, de fé, de existência, e Deus fortaleceu ele com essa experiência. Porque Ele é Deus poderoso. Assim como fez com Ezequiel, meu querido, eu tenho a certeza que Ele vai fazer com você. É o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre.